Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos lá para mais uma aula de revisão de véspera. Eu sou o professor Gabriel Canedo e neste encontro de hoje eu vou tratar com vocês sobre alguns temas especiais, alguns temas que têm grandes chances de serem cobrados nas próximas provas de vocês, tá? Então, em direito constitucional, eu vou aqui explorar com vocês alguns pontos sobre os direitos de nacionalidade e em direito administrativo eu vou tratar com vocês sobre alguns aspectos relacionados à improbidade administrativa e licitações públicas. Vamos lá então? Olha aí na sua tela, revisão de véspera, temas especiais, professor Gabriel Canedo. Bom, para nós começarmos então aqui o nosso bate-papo, a nossa revisão de véspera, eu quero explorar com vocês a temática afeta à nacionalidade, aos direitos de nacionalidade. Por quê? Porque no ano passado, pessoal, em 2023, nós tivemos uma substancial modificação do regime jurídico quanto aos direitos da nacionalidade. Isso aconteceu por meio da emenda constitucional número 131 de 2023. Ela veio, pessoal, alterar substancialmente o regime jurídico que diz respeito, então, à perda da nacionalidade. Notem bem, até o advento da emenda constitucional número 131 de 2023, caso o brasileiro, brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, ele adquirisse uma segunda nacionalidade, tá? Sem uma razão de ser, sem uma justificativa plausível, justificativa essa, que contava com expressa previsão constitucional, por exemplo, para poder permanecer no país, para poder, então, exercer no país os seus direitos, inclusive de ordem trabalhista. Muito bem. Caso o brasileiro, ele, então, adquirisse uma outra nacionalidade, a regra constitucional dispunha que ele perderia a nacionalidade brasileira. E aí, é até interessante porque muitos ficavam em dúvida, mas Gabriel, o brasileiro então ele poderia perder a nacionalidade originária brasileira? Resposta, sim. Ele poderia perder a sua nacionalidade originária, aquela que é imposta ao brasileiro por ocasião do seu nascimento aqui no território nacional, tá? Dentre outras hipóteses prevista lá no artigo 12 da nossa Constituição. Pois bem, isso acontecia, pessoal, então, até o advento da emenda constitucional número 131 de 2023. Por quê? Atualmente, meus amigos, com esta alteração do texto constitucional, a aquisição de uma outra nacionalidade não acarreta mais a perda da nacionalidade brasileira. Isso quer dizer que, atualmente, o indivíduo ele pode acumular várias nacionalidades com a nacionalidade brasileira, sem que ele venha experimentar nenhum prejuízo à nossa nacionalidade brasileira. Esta foi a principal alteração, que eu até fiz questão aqui de esquematizar para vocês, tá? Atualmente, então, o brasileiro ele pode ter outra nacionalidade, tá? Ele não vai perder a nacionalidade brasileira como regra, como acontecia até o ano de 2023, e temos aqui uma situação interessante que merece ser considerada, que é a seguinte, pessoal. O indivíduo atualmente, ele pode, se quiser, até mesmo renunciar à nacionalidade brasileira. Tá? É possível, entre aspas, ele pode abrir mão da nossa nacionalidade. Só que isso não vai acontecer caso ele venha ostentar, em razão desta renúncia, a condição de apátrida. Tá? Isso não pode acontecer. Então, nós temos até uma expressa previsão constitucional nesse sentido, que já já eu vou mostrar para vocês, que impede que o brasileiro ele venha, então, permanecer na situação de apatridia, ou de apatria, como você preferir. Perfeito? Então, resumindo para você, atualmente, se o brasileiro, então, ele opta por adquirir uma outra nacionalidade, em regra, ele não perde a nossa nacionalidade brasileira. Perfeito? Então, olha só, pessoal. O que foi modificado aqui no artigo 12 da nossa Constituição foi justamente o parágrafo 4º, tá? Parágrafos 4º e também o 5º do artigo 12 da Constituição, que eu até coloquei aqui para você na sua tela. Tá bem? O que dispõe aqui, pessoal, o parágrafo 4º? Ele diz que será declarada a perda da nacionalidade brasileira do brasileiro que, primeiro, tiver cancelada a sua naturalização
por sentença judicial em razão de fraude relacionada ao processo de naturalização. Imagine você, né? Aquele que, pretendendo ser brasileiro naturalizado, no processo de naturalização, ele frauda alguns documentos. Nesse caso, ele poderá perfeitamente ter a sua naturalização cancelada por sentença judicial. Muito bem. Agora, pode também haver aqui, né? Pode acontecer o cancelamento da naturalização no caso de aquele indivíduo que se naturalizou brasileiro, ele ter atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Imagina só você, por exemplo, que o brasileiro naturalizado, ele venha praticar algum daqueles crimes lá previstos atualmente no Código Penal, né, que atentam contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Tá? Por exemplo, ele venha praticar o crime de golpe de Estado. Enfim, ele vai então acabar se inserindo justamente nesta hipótese aqui do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição. Tudo bem? Beleza. Mas o que nos chama mais atenção e que de repente pode ser cobrado aí na sua prova é a hipótese do inciso 2, tá? Que realmente tem mais relevância, é mais importante. Ela vai dizer assim, ó, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem apatridia. Então, percebam, meus amigos e minhas amigas, que atualmente é possível o indivíduo renunciar à nacionalidade brasileira, tá? E isso somente não será possível caso, em razão da renúncia, ele venha ostentar a situação de apatridia ou situação de apatria. Aí, nesse caso, realmente, a autoridade brasileira competente poderá recusar esta renúncia do indivíduo à nacionalidade brasileira. Tá certo? E vejam, para complementar aqui a nossa análise, é importante ficar aqui muito atento à previsão do parágrafo 5º do artigo 12 da Constituição, porque ele vem dizer que, na hipótese de renúncia da nacionalidade brasileira, o indivíduo ele pode perfeitamente readquirir a sua nacionalidade brasileira originária. Então, se a pessoa de repente resolve abrir mão da nacionalidade brasileira, que é plenamente admitido atualmente, né, pelo nosso legislador constituinte reformador, ele pode, né, a qualquer momento, readquirir a sua nacionalidade brasileira. Tá bom? Então, meus amigos, muita atenção, porque esta alteração constitucional é uma alteração recente e ela tem estado aí na mira das bancas organizadoras das provas, tá? Tanto de OAB como de concursos públicos. Então, chama aqui a sua atenção para os parágrafos 4º e 5º do artigo 12 da Constituição da República. Perfeito? Muito bem, meus amigos, vamos para o próximo tema, que é justamente o tema da improbidade administrativa, pessoal. Um dos temas, seguramente, mais importantes de direito administrativo. E aí, é sabido também que a improbidade administrativa, ela sofreu uma profunda alteração, né? O seu regime jurídico foi profundamente alterado pela Lei 14.230 de 2021. Tanto que muitos vieram dizer, né, vieram falar que esta seria talvez uma nova lei de improbidade administrativa. Não é verdade, né? A Lei 14.230, ela alterou a Lei 8.429 de 92, né? É bem verdade que a alteração ela foi muito substanciosa, né? Daí por que se falar, entre aspas, nova lei de improbidade administrativa. Bom, o que eu gostaria de destacar com vocês aqui e que de fato é muito, muito, muito importante, meus amigos. Bom, esta alteração, né, legislativa promovida pela Lei 14.230, ela veio estabelecer que o elemento subjetivo, né, subjacente às condutas ímprobas será necessariamente o elemento subjetivo dolo. Em outras palavras, nós não temos mais atualmente, na Lei 8.429 de 92, nenhuma conduta ímproba, nenhum ato de improbidade administrativa cujo elemento subjetivo seja a culpa. Isso acabou, tá? Então, atualmente, nós só temos apenas condutas dolosas, tá?
tá? Para subsidiar, então, a prática de atos de improbidade administrativa. Isso fica muito claro, muito evidente, quando nós analisamos aqui o artigo 1º, notadamente os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 1º da lei. Quer ver só? Olha só. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 dessa lei. Pessoal, antes da alteração promovida pela Lei 14.230, as condutas do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que são os atos de improbidade que causam dano ao erário público, essas condutas poderiam ser levadas a efeito tanto na sua forma dolosa como também na forma culposa. Atualmente, não mais. Somente condutas dolosas. Perfeito? E aí, pessoal, dolo, né? Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, né, das condutas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11, né? Não bastando a voluntariedade do agente. É preciso, então, pessoal, que o indivíduo, né, o agente público, quando ele pretende praticar uma conduta ímproba, é necessário que ele tenha ali consciência e vontade de que está praticando realmente um ilícito administrativo. Tá? E aí fica muito evidente a necessidade desses dois elementos, né, consciência e vontade, para se formar o elemento subjetivo doloso, né, que necessariamente deve aí, né, digamos, avivar o ato de improbidade administrativa. Tranquilo? E aí o parágrafo 3º vem coroar essa nossa conclusão, né, de que o dolo realmente é imprescindível, estabelecendo que o mero exercício da função pública, né, ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, dolo sempre. Perfeito, pessoal? E vejam, aqueles processos que já estavam em curso, né? Quando do advento da Lei 14.230, que é do ano de 2021, né? Por atos de improbidade administrativa culposos, bom, esta nova lei, então, ela pode retroagir para alcançar esses atos, né? Para incidir sobre esses processos que já estavam em andamento quando do advento da Lei 14.230. Tá bom? Agora, em relação àqueles processos que já tinham decisão transitada em julgado, pessoal, a lei nova ela não vai retroagir, tá? Para alcançar fatos passados. Então aqui, o que nós temos que ter em mente é, né, saber se houve ou não o trânsito em julgado. Se já houve trânsito em julgado, né, se o indivíduo já foi condenado por ato de improbidade administrativa, culposo, entre aspas, já era, já ficou para trás, trânsito em julgado, vamos agora olhar para frente. Agora, se de repente o processo ainda está em andamento, se ainda não houve o trânsito em julgado, a lei nova pode realmente retroagir para alcançar esses fatos passados. Perfeito? Muito bem. Continuando aqui, um outro detalhe de extrema importância e que eu preciso de fato, né, destacar para vocês, me parece uma coisa super cara de prova, né? Me parece algo assim muito propenso de ser cobrado, é a previsão, pessoal, do artigo 11, tá? Artigo 11, parágrafo 1º e 2º da Lei de Improbidade Administrativa. Notem aqui um detalhe. O artigo 11, meus amigos, ele vai trazer ali os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, né? Os princípios que por exemplo, estão relacionados com honestidade, com impessoalidade, também com ilegalidade. Tá? É o que dispõe ali o caput do artigo 11 da Lei 8429 de 92. Pois bem, e aí, pessoal, lá no parágrafo 1º, tem uma previsão super interessante e que já foi muito cobrada, né, nas provas recentes e com certeza vai continuar sendo cobrada, porque de certa forma essa previsão ela pode nos induzir a erro e eu já vou explicar para vocês por quê. Tá? Veja, o parágrafo 1º do artigo 11, ele vem dizendo assim, ó, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo, né? Artigo 11, atos de improbidade contra os princípios da administração pública. Somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido
para si ou para outra pessoa ou entidade. Então, vejam, pessoal, que daqui nós podemos até mesmo extrair a necessidade de haver dolo específico, né, na prática dos atos de improbidade administrativa, uma vez que é necessário provar, é necessário demonstrar o fim de obtenção de proveito ou benefício indevido para si ou para outrem. Muito bem. E aí, meus caros, quem de repente lê só o parágrafo primeiro pode extrair a conclusão de que esta exigência, a demonstração, né, da finalidade de obter proveito indevido, né, para si ou para outrem, pode depreender que esta exigência somente se aplica aos atos de improbidade do artigo 11, o que não é verdade. Tá? Porque o parágrafo 2º, ele vem dizendo que esta exigência ela se aplica a quaisquer atos de improbidade administrativa. Então, sejam os atos que importam enriquecimento ilícito, do artigo 9º, sejam os atos que causam dano ao erário, ou de repente os atos que realmente afrontam os princípios da honestidade, impessoalidade e legalidade, em qualquer desses atos, é preciso provar o fim ilícito, o fim de obter proveito, vantagem ilícita para si ou para outra pessoa. Tá? Não havendo essa demonstração, não havendo a demonstração dessa finalidade ilícita, pessoal, em todos os atos de improbidade administrativa, não há se falar na caracterização de conduta ímproba. Isso é muito importante, super cara de prova e pode ser que esteja aí na sua próxima prova. Então, muita atenção mesmo. Perfeito? Um outro tema, ainda versando sobre improbidade administrativa, que eu não poderia deixar de falar com vocês e que também, né, me parece uma temática extremamente propensa a ser cobrada, é o tema que envolve a prescrição do ato de improbidade administrativa, porque aqui nós tivemos também algumas alterações. E aí, não interessa, né, agora comentar com vocês o regime jurídico anterior, mas sim focar naquilo que já está alterado, né, mas sim focar na previsão normativa já com a alteração. Tá? E o que nós temos hoje, pessoal, na lei de improbidade administrativa? Nós temos aqui no artigo 23 da lei, tá, que a ação para aplicação das sanções previstas na lei de improbidade, elas prescrevem em 8 anos. Tá? 8 anos, pessoal. E qual que é o termo inicial da prescrição do ato de improbidade administrativa? 8 anos contados da ocorrência do fato ou, então, né, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Tá? Então veja, o prazo prescricional aqui, pessoal, é de 8 anos. Tá? 8 anos contado, então, da ocorrência do fato, né, da prática do ato ímprobo, ou então, no caso de infração permanente, de quando então cessar a permanência. Né? Parece muito aquela lógica lá do direito penal, inclusive, não é verdade? Pois bem, então o prazo é de 8 anos. Só que aí, veja, pessoal, nós temos aqui, na lei de improbidade administrativa, a possibilidade de haver a configuração de prescrição intercorrente. É aquela prescrição que vai, então, se caracterizar no curso do processo, no curso da ação de improbidade administrativa. Esse prazo prescricional, pessoal, ele pode ser interrompido em diversos momentos, por exemplo, quando da propositura da ação de improbidade, quando da sentença condenatória, né, por ato de improbidade administrativa, a prescrição ela é interrompida. Né? E se ela é interrompida, entre aspas, ela é zerada. Ela volta a correr do zero. Show! Só que aí veja uma coisa. Quando acontece a interrupção da prescrição na ação de improbidade administrativa, meus amigos, esse prazo prescricional ele volta a correr. Só que aí, nesta hipótese, ele não mais será de 8 anos, mas sim de 4 anos, meus amigos e minhas amigas. Isso mesmo. A prescrição, que pode se verificar no curso do processo, né, da ação de improbidade administrativa, uma vez interrompido o prazo prescricional, ele é restabelecido, ele volta a correr. Entretanto, não pelo prazo de 8 anos, mas sim pela metade, pelo prazo de 4 anos. É o que está previsto aqui, ó, no parágrafo 5º do artigo 23. Notem, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção. Então, por exemplo, do dia que a ação foi proposta, do dia que houve uma sentença condenatória, né? Ele volta a correr, pessoal, pela metade do prazo, ou seja, pelo prazo de 4 anos.
tá? Já que o prazo integral, né, o prazo prescricional integral é de 8. Então ele volta a correr pela metade, 4 anos para a prescrição intercorrente. Maravilha? Pessoal, tema super importante e convenhamos, né? Não é difícil de você, então, compreender e converter, né, a questão em acerto lá na sua provinha. Beleza? Caminhando aqui um pouco mais, olha só, vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, de um outro tema quente de direito administrativo, qual seja a contratação direta, dispensa e inexigibilidade de licitação. Deixa eu só posicionar aqui o meu vídeo para ficar melhor de vocês, né, acompanharem. E aqui, pessoal, eu quero fazer o seguinte comentário com vocês sobre o tema inexigibilidade de licitação. Pois bem, você com certeza já sabe que a inexigibilidade de licitação, né, quando ela então se configura no caso concreto, ela autoriza que a administração pública possa formalizar determinada contratação de um serviço público, de uma, né, enfim, de um produto, de um bem, sem a necessidade de realizar então a licitação pública. Licitação pública que é aquele processo competitivo em que se busca ali, né, contratar o serviço ou bem de uma maneira mais vantajosa para a administração pública. Então, nesses casos de inexigibilidade, pessoal, nós podemos então deixar de realizar a licitação pública, tá? Tanto na inexigibilidade quanto na dispensa de licitação. O detalhe é, na inexigibilidade, pessoal, a licitação ela não será realizada ou ela pode não ser realizada quando a competição ela for inviável, tá? Ou seja, nós temos ali uma situação fática, um caso concreto, que revela que realmente não é exigível realizar a licitação pública na hipótese concreta. Nós temos aqui alguns exemplos, que até são exemplos da própria lei de licitações, né? Salvo engano, artigo 74, eu sempre confundo os artigos de inexigibilidade e dispensa, mas eu acho que da inexigibilidade é o 74, depois dá uma conferida lá. Nós temos aqui algumas hipóteses que são muito ilustrativas e que eu gostaria de frisar com vocês, porque são as hipóteses mais cobradas em prova. Gabriel, quando é que eu tenho uma situação, então, de inexigibilidade de licitação? Meus amigos, olha só, para contratação de profissional do setor artístico, né? Contratar aí um cantor, né? Seja, né, de forma direta ou até por meio do seu empresário exclusivo, né? Pessoal, isso é possível. É possível que o cantor ele seja então contratado para fazer um show ali na cidade, etc., de forma direta, sem licitação pública, né? Desde que esse artista ele seja consagrado pela crítica especializada, né? Ou então pela opinião pública, né? Seja realmente um artista consagrado, né? Alguém destacado na sua área de atuação artística. Então, inexigibilidade nesse caso. O que mais, Gabriel? Para contratar serviços técnicos, pessoal, serviços técnicos especializados, tá? De natureza intelectual, tá? Predominantemente intelectual, como fala aqui o próprio texto legal, tá? E aí isso vai ser possível, pessoal, quando a pessoa contratada ou a pessoa jurídica, ela tiver notória especialização, tá? Então, serviços técnicos, por exemplo, de perícia, serviços técnicos advocatícios, contábeis, né, para situações específicas, em que a pessoa contratada realmente seja alguém, né, de notória especialização, essa contratação pode se dar por meio de inexigibilidade, tá, pessoal? Então, lembre-se, serviços técnicos especializados de pessoas com notória especialização e inexigibilidade. Perfeito? Um detalhe importante que eu quero destacar com você aqui é o seguinte. Nós temos aqui um detalhe, pessoal, que não pode passar desapercebido. Deixa eu só pegar aqui a caneta vermelha, que é o seguinte. Não é possível contratar por inexigibilidade de licitação, aqui ó, os serviços de publicidade e divulgação. Vai ser muito cara de prova, muito cuidado com isso, porque por mais que esses serviços técnicos especializados admitam a contratação direta por inexigibilidade, caso o serviço seja de publicidade e divulgação, nós temos uma vedação expressa pelo próprio legislador. Então, não se esqueçam, publicidade e divulgação não pode por meio de inexigibilidade. Tranquilo? Pessoal, isso aqui é mera previsão legal, tá? Mas geralmente é o que cai na prova mesmo. Então, muito cuidado, muita atenção nesses pequenos detalhes, ok?
E para finalizar aqui, né, a nossa conversa sobre essa revisão de temas especiais, eu quero apenas frisar com você que também é possível a contratação direta por inexigibilidade de licitação para aquisição ou locação. Deixa eu pegar a caneta aqui, pessoal. Para aquisição ou locação de imóvel, meus amigos e minhas amigas. Essa hipótese tem sido muito cobrada em provas, muito cobrada mesmo, tá? Como sendo então uma situação que admite a inexigibilidade. Só que veja uma coisa, pessoal. Para que a administração pública ela possa adquirir ou locar um imóvel, tá? Por inexigibilidade, isto é, sem fazer licitação pública, é necessário observar alguns critérios. Tá? Por exemplo, é preciso que haja ali a avaliação do bem imóvel, tá? Isso é necessário, é imprescindível. Tá? É preciso que sejam avaliadas, né, as eventuais benfeitorias, né, existentes no imóvel. É preciso avaliar eventuais, digamos, reformas, adaptações que ele necessite para que a administração possa usar aquele bem imóvel. Isso é fundamental. Mas é preciso provar também, pessoal, e aqui eu chamo muito a sua atenção, é preciso provar que inexistem imóveis públicos vagos disponíveis, né, para aquilo que realmente se busca com a locação ou aquisição desse novo bem imóvel. Tá? Então temos que se provar, peraí, nós vamos aqui adquirir ou locar este bem imóvel, geralmente é locação, né? Sem fazer licitação pública, porque realmente não existe um bem imóvel, né, vago, disponível, com as características daquilo que nós precisamos para, de repente, ali instalar algum serviço público. Saúde, educação, o que quer que seja, né? Assistência social, etc. Beleza? Então, provar inexistência de imóvel vago disponível. E também é preciso, pessoal, provar a singularidade do imóvel, né? Provando que aquele imóvel, a locação dele, a aquisição dele, é uma locação, é uma compra realmente vantajosa para a administração pública. Por quê? Porque, de repente, às vezes, a administração, vejam vocês, ela já tem ali um hospital público, um posto de saúde na cidade, que presta aquele serviço público. E ali se faz necessário ampliar, né, a prestação de serviços públicos de saúde. Sendo necessário, portanto, a locação de um imóvel próximo. E, de repente, é um imóvel que está ali, né, do lado ou muito perto daquele hospital que já existe, daquele posto de saúde que já existe. Então, nós temos que provar que realmente é um imóvel único, é um imóvel singular e que, portanto, se justifica a locação ou a aquisição daquele imóvel. Tá? Isso é muito importante, pessoal, né? E vejam, locação e aquisição sem licitação pública. Tá? Então, tem que ser aquele. Né? E se só aquele é que realmente serve, é que ele está alinhado à prestação, né, de um serviço público, da forma mais, digamos, da forma mais interessante, da forma mais completa possível, então pode-se locar ou adquirir sem licitação pública. Perfeito? Pessoal, tema também muito importante. Fica aí a minha sugestão para vocês, né? Darem uma passada de olhos, né, no dispositivo que versa sobre as hipóteses de inexigibilidade e sobre o dispositivo que versa sobre as hipóteses de dispensa de licitação. Bom, todos esses temas que nós tratamos aqui hoje, pessoal, são temas assim de altíssima incidência em provas, né? E eu recomendo então fortemente que você possa, né, fazer uma revisão final muito atenciosa, porque, né, caindo uma questão dessas para vocês, né, com um desses temas, você vai ter plenas condições de converter esta questão em acerto. Bons estudos, boa revisão e sigamos juntos. Qualquer dúvida, podem me reportar no Instagram, @Prof. Gabriel Canedo. Um abraço, pessoal. Até mais.